Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aleluias. Assim diz a santa e gloriosa palavra do nosso Deus. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra, pois temos a necessidade que o Senhor fale conosco. Então, seja servido a falar comigo, conosco, mais uma vez, como tens falado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Meus queridos, Jesus, quando ele chama alguém, ele lhes dá responsabilidade. E é sério, dá responsabilidade, dá coragem, determinação. E é bem verdade que muitos já desistiram, muitos que já foram chamados por Deus, já não têm mais vontade ou perderam o sentimento de céu para poder incomodar as pessoas através da palavra. E aqui nós conhecemos um pouquinho, bem pouco, conhecemos o que está nas Escrituras, de um homem de Deus chamado Pedro. E ele tinha os seus ouvintes, ele tinha uma preocupação com os seus ouvintes. E aqui ele traz uma mensagem, e que eu quero aqui trazer primeiramente para mim, quando diz: mas os céus e a terra que agora existem, olha para essa terra, olha para o céu, olha para tudo isso que agora existem, pela mesma palavra se reservam, estão guardados como tesouro. Já viu aquele tesouro precioso que a pessoa preserva, a pessoa guarda? Pois é, como tesouro. Esse guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Homens ímpios aqui, todos já sabem, todos aqui cometem impiedade contra Deus, atrocidade contra Deus e contra a igreja. Mas, amados, não ignoreis uma coisa,
que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Duas coisas importantes. Eu não sabia e não sei qual era o estado daquelas pessoas às quais Pedro estava escrevendo. Eu não sei. Eu não sei qual era a condição espiritual daquelas pessoas. Mas essa carta era uma carta para chamar a atenção. Era uma carta que era para poder sacudir os irmãos. Mas não é sacudir aqui, irmãos, em dançar, em bailar. Era tratar com a pessoa. Havia uma preocupação. E quando a gente lê essa palavra, a gente percebe de alguém que andou com Jesus, alguém que aprendeu com Jesus, alguém que foi treinado por Jesus, alguém que foi disciplinado por Jesus, alguém que não cansava de tomar puxão de orelha de Jesus, alguém que teve uma experiência com o Mestre, lado a lado. Por conseguinte, ele sabia do que estava falando, ele sabia do que estava se tratando, irmãos. Então havia nele uma preocupação, um desejo de que as pessoas não se perdessem. Essa deve ser a preocupação de todo pastor, ainda que traga algumas contrariedades, ainda que traga algumas insatisfações, até porque, como disse, eu não estava lá, não sei, mas eu quero aqui pessoalmente crer que quando essa carta chegou lá, deve ter causado algumas insatisfações para algumas pessoas, para outras não, porque esse é o Evangelho. O Evangelho, propriamente dito, não vai agradar a todos, irmãos. O Evangelho não é para agradar ninguém. O Evangelho é de Cristo, é de Deus. O Evangelho não é para agradar, o Evangelho é para salvar. O Evangelho é para libertar. O Evangelho é isso. E aqui o homem de Deus, ele tinha a exata noção do que ele estava falando. Não estava jogando conversa fora, meus irmãos. Havia nele uma grande preocupação, e essa deve ser a preocupação de todo pregador, deve ser a preocupação de todo o ensinador. Ele deve se ocupar nisso. Ele não deve se preocupar em outra coisa. Porque tem muitos irmãos que começam até muito bem. Começam bem. Começam pregando doutrina bíblica. Começam orando, buscando ao Senhor. Começam incentivando as pessoas a buscarem o batismo no Espírito Santo. Aleluia. Mas o tempo
tempo vai se passando, alguns começam a se embrenhar na política, começam a dizer que Deus mandou, até porque incentivados por uma meia dúzia de pessoas que não têm conhecimento de Deus. Aleluia. Porque como o homem é de Deus, que Deus chamou, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Aleluia. A visão dele não é de arraial, não é terreno, a visão dele é de reino. E a visão aqui era de reino. Alguns também, irmãos, já não tem mais força, não tem mais vontade e prazer de chamar a atenção das pessoas que se dizem cristãs, que precisam se preparar para a salvação, para ir para o céu. Começam a ensinar aqui, falar aqui, envolver aqui. E vou dizer para os irmãos uma coisa, duas coisas importantes aqui. Quando alguém começa a sair das escrituras, ou mesmo pegar texto isolado para poder, que é moda hoje, criar um título de campanha disso, campanha daquilo, duas coisas podem acontecer. Uma, a mensagem acabou, não tens mais mensagem bíblica. Segunda, começa então a dizer dessa forma, que ele tem uma solução para o problema das pessoas. E a solução para o meu problema, para o teu problema, não está nessa questão de campanha, não está nisso. Quando alguém começa a colocar um título especial de culto de libertação, se for pela palavra, tudo bem, mas se não tiver Bíblia, se não tiver ensinamento segundo os profetas, os apóstolos e Cristo, não tem uma validade, não tem. Porque, irmãos, na Bíblia, toda a Bíblia, você não vai ver os apóstolos e profetas se ocupando com outra coisa a não ser acerca de Cristo, e principalmente os apóstolos acerca de Cristo ressuscitado, os profetas acerca de Cristo que viria. Então você, quando começa a ver isso, é alguém dizendo que tem a solução para o teu problema, mas a solução para o teu problema é a permanência perene na presença de Deus. É isso, não vejo outra solução. E aqui, segundo a Bíblia Sagrada, aleluia, diz o Senhor que sobre essas coisas que vão acontecer, trazendo claro para eles, e diz que um dia, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, porque o Senhor não retarda a sua vida. As pessoas se enganam. Deus não está retardando a sua vida, não. Deus é um Deus da oportunidade, ou das oportunidades, porque a porta da graça
ela continua aberta, mas ela vai se fechar. A porta da graça está aberta, continua aberta, mas um dia ela vai se fechar. E essa porta pode se fechar hoje. Talvez hoje seja o último culto da igreja na terra. Então aproveite o dia de hoje. Aproveite para poder fazer o melhor para Deus. Aproveite para adorar a Deus. Aproveite para glorificar o nome de Deus. Aproveite para temer mais a Deus. Aleluia. O Senhor não retarda a sua vinda, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. Olha só, ele estava escrevendo para um grupo, para crente, para servo do Senhor. Eu não sei o que estava acontecendo, eu não sei o que chegou aos ouvidos dele, mas ficou com uma preocupação: eu vou ter que escrever para eles, eu vou escrever para eles uma carta e alertá-los para não perder o que eles haviam ganho. Que ele fala longânimo aqui, tem sido o quê? Paciente para convosco. Por que isso? Não querendo que alguns se percam. Então havia um grupo de pessoas, e é possível que nesse grupo de pessoas houvesse alguém que não estivesse andando de acordo com a palavra, de acordo com as determinações de Cristo. É possível que existisse alguém também que não estivesse andando em obediência. E ele fala, aleluia, não quer que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Essa carta não era uma carta para quem está lá fora, é uma carta para quem está aqui dentro. Essa carta é uma carta para nós que nos titulamos como igreja do Senhor. Essa é a preocupação. Não sou culpado com outras coisas, não. A preocupação dele é exatamente isso. Era saber como estava a situação daquele povo. E ele, por sua vez, manda uma carta, porque ou ele sabia, ou Deus havia revelado, ou chegou até ele alguma informação que chamou a sua atenção e o levou a escrever essa segunda carta, chamando essas pessoas para uma grande responsabilidade. Presta atenção aqui numa coisa, que isso é para nós também, para mim, para você, para todos nós que estamos aqui. Para mim, para você, para todos nós. Responsabilidade, atenção, porque Deus não briga de ser Deus. Precisamos a cada dia buscar e ter o sentimento, o desejo de obedecer. Aí diz a Bíblia Sagrada: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Quero falar para os irmãos uma coisa: o ladrão não avisa que vai roubar a tua casa não, viu? O ladrão não pega o seu celular e liga para você assim: oi, quem está falando? Está falando aqui é o Orleste. Olha só, Orleste, eu estou te informando, deixando claro para você, que hoje à noite, por volta das 23 horas, meia-noite, eu vou na tua casa para te roubar.
E vou dizer para você também, eu vou arrombar a porta pela porta da sala e vou entrar. Eu estou te avisando lá para depois você não falar que eu não te avisei. Eu estou te informando que eu vou na sua casa e vou te roubar. Aí o que eu faria? O que eu faria? Eu ficaria atento, ligado. Se ele ligar pela parte da manhã, eu vou contratar um serralheiro, vou pegar, botar grade de ferro nas portas, na janela e tudo, para impedir que ele adentre a minha casa e me roube. Então o Senhor vem, só que o ladrão não avisa. Ele não vai telefonar para mim nem para você, pode dizer que vai te roubar, mas ele vai aguardar o quê? Um descuido seu para te roubar. Ele vai aguardar o que? Uma distração tua para te roubar. Ele fica, a Bíblia nos fala, aleluia, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8: sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, Ele não vai falar, avisar também, Orlete, você fica atento porque eu vou chegar nessa noite, tá? Ou eu vou arrebatar a igreja a parte da tarde. Não, não vai ser isso não, meu irmão. Não vai ser isso. Você pode ver uma igreja lotada, mas eu posso garantir para você, biblicamente, que nem todos serão salvos, nem todos serão, melhor dizer, nem todos serão arrebatados. Sabe por quê? Porque nem todos estão com compromisso com Deus. Porque você vê uma igreja cheia, lotada, ou uma igreja pela metade, ou uma igreja com poucas pessoas, não importa a quantidade, não importa a quantidade, o que importa na verdade é que todos devemos estar na torre da vigilância, aguardando o grande dia do Senhor. Aleluias. E a Bíblia fala que no qual os céus se passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pois é, faça tudo para não ficar nessa terra. Faça tudo para não ficar nesse mundo. Primeira coisa, o mundo inteiro jaz no maligno. Primeira carta de João 5,19. O mundo inteiro aqui, meus irmãos, são as pessoas dominadas literalmente por Satanás e fazendo exatamente o que ele quer. Você pensa que Satanás está preocupado com o nosso carro, com a nossa casa, com o nosso emprego? A briga dele é pela nossa alma. É pela nossa alma. Ele quer naquele dia apresentar e dizer, apresentar como troféu, cada um de nós como troféu, dizer: esse é meu. Ele está lutando para isso. Tendo carro, não tendo carro, ele não quer saber, ele quer saber da alma. É isso que importa para ele. Sabe por quê? Porque ele morou lá no céu. É o Lúcifer que morou lá, o Lúcifer. Ele sabe que o céu é bom. E ele vai fazer de tudo para impedir que cheguemos lá. Ele vai trabalhar, ele vai levar pessoas a distorcerem a palavra. Vai tentar nos envolver com as suas artimanhas diabólicas, para
para nos desviar do foco, nos desviar de Cristo, nos desviar do céu. Aleluias. Você fala bem assim: mas como pastor, o mundo inteiro jaz no maligno. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, está escrito lá: ai dos que habitam no mar e na terra, pois o diabo desceu até vós com muita fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. E esse adversário da nossa alma tem escravizado muita gente. Se Deus não estiver com esse país, não tem homem que vai resolver. Se Deus não tiver misericórdia do Brasil, não tem homem que vai resolver. Porque o diabo não respeita homem, só respeita a Deus, só respeita a Cristo. É Deus. Aleluia. Glória a Jesus. É verdade. Ele tem uma preocupação com quem tem temor a Deus. Ele tem essa preocupação. Bem, porque quem tem temor a Deus, não, irmão, presta atenção nisso, não se embaraça com as coisas dessa vida. Aleluia. Eu vejo muitas vezes a pessoa falar: ó, Deus vai dar sua vitória hoje. Aí as pessoas inventam todo tipo de culto. Ó, culto da vitória, culto do amigo, culto da bênção. Tudo quanto é. Eles dão um nome. Ó, vai ter culto do amigo, hein? Chama teu amigo. Ó, vai ter culto da bênção. Vem buscar a tua bênção, como se eu tivesse bênção para dar. Ó, hoje é o culto da vitória. Vem buscar a tua vitória. Isso é propaganda barata. Deus não fala exatamente assim. E aqui na palavra do nosso Deus, aleluia, o homem de Deus estava preocupado com a alma daquelas pessoas. E essa deve ser a preocupação de cada pastor, de cada pregador, de cada ensinador. Ele tem que ter paixão pela palavra, tem que ter paixão pelas almas, tem que ser um apaixonado por Cristo, tem que ser um adorador de Deus. É assim que funciona, meus amados, porque Deus tem o melhor para nós. E diz a Bíblia: havendo, pois, aí tem esse questionamento, verso 11, isso é um questionamento, hein? Para todos nós. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que todas essas coisas aqui? Essa aqui, ó, todas essas coisas aqui, olha só. Verso 7: os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Quando ele faz a exposição, na frente ele diz: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Que pessoa devemos ser, irmãos? Como nós estamos hoje?
como que eu estou hoje. Meus irmãos, eu posso estar até pregando aqui, mas talvez não esteja de acordo com a vontade de Deus, porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha mente, Ele conhece a minha alma, Ele conhece todo o meu ser, Ele conhece toda a minha imaginação, Ele sabe todos os meus pensamentos. Aleluias, como está no Salmo 139, a palavra de Deus está lá, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele conhece tudo, Ele sonda, nada fica encoberto diante dele. Mas aí é lançada essa pergunta, é lançado esse questionamento. Repito, na leitura: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convenceis em santo trato e piedade? Como que eu acho que eu devo ser? Qual é a minha condição hoje? Como está o meu comportamento hoje? Eu não fui chamado para ninguém me temer, então tema a Deus. A única coisa que cada um de nós quer e precisa e ter também é respeito um pelos outros. Respeito, mas o temor é para Deus. E quem teme a Deus fica preocupado com essa palavra, sabendo que tudo isso vai acontecer, sabendo que há de perecer todas essas coisas. Que pessoas, ou que tipo de pessoa convém o Orlete ser? Qual é a minha condição hoje diante de Deus? Irmãos, se houver um arrebatamento da igreja agora, será que eu vou? A minha esperança é que sim. A minha esperança é que sim. A minha fé é que sim. Mas Deus conhece cada um de nós. E é triste saber que numa igreja muita gente vai ficar para trás. Se tem uma coisa, meus irmãos, que eu tenho temor, que eu tenho preocupação, é de desobedecer a palavra de Deus. Eu tenho essa preocupação. Sabe por quê, irmão Sebastião? Porque para Deus não adianta pregar muito, ensinar muito, cantar muito, profetizar. Para Deus não quer dizer nada disso. Tudo isso são dons que Ele dá para a obra dele. Mas se não tiver temor a Ele, então eu sempre procuro de alguma forma conversar com Deus. Como é que eu estou, Senhor? Será que eu também não estou na rebeldia? Porque rebeldia é uma praga que está assolando muita gente. Se Deus manda ir para a direita, eu vou para a esquerda. Deus manda ir para a esquerda, eu vou para a direita. Deus manda ir adiante, eu recuo. Deus manda eu recuar, eu vou para frente. Ué, não basta apenas ouvir. Não basta apenas ouvir. O importante para Deus é ouvir e temer, é ouvir e obedecer. Por isso, mais uma vez, havendo pode perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e santidade, aguardando e apressando-vos para a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas ele fala também: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Essa é a esperança da igreja.
Esse tipo de mensagem não agrada muita gente. Não agrada porque as pessoas querem viver a felicidade na terra, querem viver a prosperidade na terra, querem viver a riqueza na terra. Esquece que a maior riqueza de todas é o céu de glória, oh aleluia, em que o próprio Jesus Cristo falou: crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. É a maior riqueza que nós temos, meus irmãos. É a maior riqueza. É a maior riqueza. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Coisa linda, meus irmãos. É que precisamos cada dia buscar. É que precisamos a cada dia estar preparados. Na mesma hora que eu gostaria que a igreja fosse arrebatada hoje, eu me arrependo e peço a Deus mais um tempo. Sabe por quê? Porque eu não posso ser egoísta e pensar só em mim. Eu tenho que pensar em outras pessoas. Eu tenho que pensar em políticos que estão sendo escravizados por Satanás. Eu tenho que pensar nessas pessoas. Irmãos, presta atenção numa coisa. Cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado. Aqui é um local, esse ambiente aqui, é para sair somente a palavra de Deus. Qualquer uma outra coisa que saia do altar, saia do púlpito, que não seja a palavra de Deus, olha, que não seja a Bíblia Sagrada, é problema. É crise na certa. Não provém de Deus. Sabe por quê? Porque o homem e a mulher de Deus tem que se preocupar consigo e com os outros, com a própria salvação e a salvação dos demais. Foi isso que Paulo escreveu a Timóteo, ensinando: rogo-vos, pois, irmãos, que fazeis orações, deprecações, intercessões por todos os homens em todo lugar. Sabe para que isso? Para que tenhamos uma vida sossegada, para que todos venham ter conhecimento de Deus. Todos. Está lá, você lê lá, primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Confira o endereço, está lá. É uma orientação. Então não cabe a mim criticar quem quer que seja. Cabe a mim orar, clamar. Esse é o papel da igreja. A igreja não pode se envolver com outra coisa a não ser com a preciosa palavra, a não ser uma vida de santidade ao Senhor. Aleluia. 3 exortações de Pedro na primeira carta. Primeira exortação que ele falou. Primeira carta, capítulo 1, verso 15 e 16. Diz assim: se aquele que vos chamou é santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, que eu sou santo. Outra exortação, primeira carta de Pedro ainda, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estejais preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Terceira exortação, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 16, 17 e 18.
já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem à palavra do Senhor? E se o justo apenas se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Eu nunca fui no inferno, graças a Deus, mas pela Bíblia eu sei que é terrível. Eu não conheço o lago de fogo, mas pela Bíblia eu sei que é terrível, morte eterna. O papel nosso como igreja é falar a verdade, trazer a verdade e orar para aqueles que estão se perdendo, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Aleluias!